Olá, graças a Deus, muito bom dia, amigos da Rede Internacional de Televisão. Bom dia você ligado nesse momento, que estava aí nessa expectativa de ouvir algo sobre Deus. E eu quero dizer a você que nós temos muitas informações maravilhosas da parte de Deus que vamos procurar passar para você, passar para o seu coração nesse início deste mês de abril, para que seja diferente a sua vida, acrescentar a você aquilo que você está precisando. Nós vamos falar nesta programação, a partir desses dias, no início deste mês, ou se Deus quiser o mês todo, falaremos, não temos problema, argumentos é o que não falta na palavra de Deus e também aos nossos corações que Deus tem colocado. Nós vamos falar de algo que muitas pessoas, olha, melhor, todas as pessoas precisam ter. É como o ar que você respira. Se você parar de respirar, automaticamente você vai desfalecer. A mesma coisa, se você não tiver o que nós vamos falar, você desfalece. Principalmente nos dias que vivemos hoje. As dificuldades, as lutas, os problemas, aquilo que tem assolado tantas pessoas e tem afligido e destruído a vida de muitos, inclusive servos e servas de Deus. E Deus colocou no meu coração, preparei essas lições de antemão e venho a esse momento, nos estúdios da Rede Internacional de Televisão, gravar esta programação para colocar no seu coração aquilo que Deus nos tem dado. Nós vamos falar de um assunto que é o assunto das Escrituras Sagradas, a fé. Muitas pessoas não sabem o que é a fé. Outras pessoas, elas não sabem como alcançar a fé. Eu me lembro ainda da minha infância, eu via os meus pais naquela demonstração religiosa, das práticas das quais eles viviam, eu via eles fazendo aquelas demonstrações, prestando aquela devoção, né, aos deuses a quem eles cultuavam, e eu ficava imaginando, Deus não é isso. Deus não é essas coisas que os meus pais cultuam. Mas eu não sabia como encontrá-lo, eu não sabia onde achá-lo, eu não sabia onde procurá-lo, eu não sabia como alcançar esse Deus verdadeiro. E assim muitas pessoas também não sabem como alcançar a fé. Tem pessoas que às vezes até fazem orações pedindo a Deus para que Deus lhes dê fé. E Deus, ele não dá fé a ninguém. Não, que é isso, pastor? Claro que Deus dá. Eu não tinha fé e eu pedi e Deus me deu. Não, Deus, ele disponibilizou o meio pelo qual nós devemos ter fé. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 6, as Escrituras Sagradas, lá no capítulo 11 de Hebreus, ele está falando da galeria da fé, como é conhecido pelo povo de Deus, principalmente por pregadores. Ali você ouve falar de todas as pessoas que venceram, e elas venceram por um único meio, venceram por meio da fé. Ali estão todos os grandes heróis. E lá nesta galeria, nós temos o versículo de número 6, que ele diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então vamos entender o seguinte, deixa eu trazer um pouquinho para perto aqui o computador, vamos entender o seguinte, muitas pessoas, elas acham que a fé, ela vem por meio de participar, por meio de estar no meio de outras pessoas que possuem a fé. Vamos participar de um ministério, uma igreja, algo mais ou menos nesse sentido. Outras pessoas acham que o que desenvolve a fé são os milagres. E existe, por exemplo, existiu nos tempos de Jesus, mas muita gente
que viu Jesus curar cego, limpar leproso, levantar paralítico, mas que morreram nas suas mazelas, que não receberam, que não alcançaram. Aquelas pessoas que nós vemos os relatos bíblicos das Escrituras, elas não foram privilegiadas. E Deus disse assim, eu vou escolher esses aqui e nesses aqui eu vou dar um exemplo para os outros. Não. Aquelas pessoas estão lá, estão relacionadas, os fatos que ocorreram a elas, porque essas pessoas, primeiramente, elas alcançaram a fé. Como é que elas alcançaram a fé? Se nós pegarmos, por exemplo, em Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 27, fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher, ela estava já sem proveito algum, tudo que ela fazia nada modificava, nada mudava a sua situação, ela ia de mal a pior. E a Bíblia diz, ouvindo ela falar de Jesus. Na hora que ela ouviu falar de Jesus, o que bateu dentro dela? O que criou-se dentro dela? O que se formou dentro dela? A fé. Aquela fé fez aquela mulher que era então desenganada. Que você sabe, uma pessoa desenganada, ela vai para casa e espera a morte chegar, porque não há mais o que fazer por ela. Ela não tem mais socorro, não tem mais solução para o problema dela. Ela vai, vou esperar e vou ver até onde vai, que vier lucro. Mas na hora que aquela mulher ouviu falar de Jesus, bateu uma força dentro dela. Imagine você uma pessoa, 12 anos com o mesmo problema. 12 anos perdendo sangue. Perder o sangue é vida, o sangue é força. E quando aquela mulher ouviu falar, aquilo deu ela uma força maior do que a fraqueza a qual ela possuía. E o que aquela mulher faz? Ela vai até o Senhor Jesus, porque ela estava decidida, se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. E quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, o Senhor Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou. Não foi as vestes de Jesus que sarou ela. Às vezes hoje, por exemplo, até o próprio povo de Deus, eles colocam a fé em objetos, colocam a fé, em dogmas. Não, a fé está naquilo que você ouve da parte de Deus. Por exemplo, o Senhor Deus, Ele nos deixou o meio pelo qual nós alcançamos a fé. Se Ele não tivesse dado esse meio para nós alcançarmos a fé, nós poderíamos questionar a sua justiça. Nós poderíamos chegar e dizermos, como uma vez, por exemplo, um irmão que não conseguia encontrar a sua vitória, ele chegou comigo e disse assim, pastor, Deus complicou muito as coisas. Eu disse, complicou, irmão? Eu disse, complicou. Pastor, é muito difícil para a pessoa ser curada. É muito difícil para a pessoa receber um milagre. Eu falei, irmão, eu concordo contigo. É tão difícil que você pega na Bíblia os exemplos, lá tem cego, lá tem mudo, lá tem surdo, lá tem paralítico, lá tem todos os tipos de pessoas que receberam milagres de Deus. É tão difícil, que foi tão difícil que se essas pessoas não conseguiram receber esses milagres. A questão, minha senhora, meu senhor, é que antes de buscar a Deus pelo milagre, nós temos que alcançar a fé para recebermos este milagre. Um dia o meu pastor, ele me fez uma pergunta bastante interessante. Ele disse, Carlos, você precisa desenvolver a sua fé, você precisa confiar em Deus. Você precisa ouvir mais a Deus. Porque cada problema que eu tinha, eu recorria ao meu pastor. E ele disse, suponhamos que você um dia viaje e você vá para uma ilha e nesse local esteja deserto. E ali não tem um pastor, ali não tenha ninguém para orar, para impor as mãos, para pregar, para fazer algo por você. E se acontecer algum problema a você, o que você vai fazer?
você vai morrer lá naquela ilha. Ao passo que se você, por exemplo, pegar os meios pelos quais o Senhor Deus nos dá para adquirirmos a fé, aonde você estiver, a sua fé vai funcionar. Você não vai precisar de intermediários, você não vai precisar de intercessores, porque você já tem um. Quem é o intercessor de cada cristão? É o Senhor Jesus. Só que o que acontece com o povo de Deus? Eles não buscam essa fé que a Bíblia diz que é impossível sem ela agradar a Deus. O que agrada a Deus não são nossos votos, não são nossos compromissos, não são nossas promessas. O que agrada a Deus é a nossa atitude. Fé é algo que você vê. Fé não é algo que você somente fala. Muitas pessoas falam, e nós vamos aprender aqui diversos tipos de fé que muitos praticam, e nós queremos, e o Senhor Deus quer que você pratique a fé bíblica, porque a fé bíblica, ela agrada a Deus e ela faz Deus te galardoar, significa, ela recompensa a você, porque hoje muita gente levanta, bate no peito e diz, eu tenho muita fé. Tem fé, mas, perdoe a expressão, mas o diabo está fazendo gato e sapato. A pessoa não vence nada. A pessoa não consegue resolver coisa alguma. Ela não consegue ir adiante, ela não consegue ir à frente. Uma vez que Deus disponibilizou o meio pelo qual nós podemos alcançar a fé, se hoje nós temos algo que nós não conseguimos mudar, porque tudo na vida para você vencer, você vai ter que ter a fé. Então a culpa dos meus fracassos, a culpa das minhas derrotas, a culpa do meu sofrimento não é de Deus. É meu particular. Sou eu que não estou alcançando a fé suficiente para mudar aquela situação na minha vida. Você pode ver, por exemplo, o seguinte: para que serve a fé? Por que eu tenho que ter a fé? Por exemplo, nós temos um dizer, um ditado popular, que as pessoas dizem assim, todos somos filhos de Deus. E todos vamos morar no céu. Então, o que a pessoa está dizendo? Ela está dizendo que todos são salvos. Porque foram criados por Deus e que se intitulam filhos de Deus e que entrarão na eternidade com Deus. Isso é uma verdade? Não. Isso é uma ilusão. Isso é um engano que Satanás semeou no coração da humanidade. Por quê? Porque para ser salvo, eu preciso da fé. Eu não nasci salvo. Ninguém nasce salvo. Os nossos pais, por exemplo, talvez você foi igual a mim. Os meus pais, por exemplo, quando eu nasci, eles me pegaram, levaram até a igreja, entregaram no sacerdote, o sacerdote derramou água na minha cabeça e diz ali que me batizaram, então eu passei a fazer parte do povo de Deus. Qual era a fé que eu tinha? Nenhuma. Eu não sabia, eu fui levado lá. Ninguém nem me perguntou, nem me consultou se eu queria ir. Eles não me deram opção. Eles me pegaram, me levaram, me colocaram, então já todo mundo julga que, né, a mesma coisa. Nasce a pessoa no meio de um berço evangélico. Pastor, nasci dentro da igreja. A minha mãe, os meus pais me trouxeram, levaram no altar, consagraram a Deus. Eu confio muito em Deus. Olha, deixa eu só te dizer uma coisa. Deus não tem neto. Deus só tem filhos. E filhos são os salvos. E para ser salvo, você precisa da fé. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Significa, a fé é um presente que Deus dá à humanidade. E por meio dessa fé, a pessoa alcança a salvação. Ele está dizendo aí claramente, ó, porque pela graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos, nós merecíamos sermos lançados no inferno, sermos esquecidos pelo Senhor, mas Deus resolveu nos conceder esse favor. E esse favor de Deus nos é concedido por meio de uma única coisa. Qual? Não, esses aqui, eles são legais, esses aqui é de uma família tradicional, esses aqui são escolhidos por mim, então esses aqui eu vou salvar. Esses aqui eu vou protegê-los, vou guardá-los, vou livrá-los. Aqueles lá não quero, eles não prestam, eu vou jogar fora, vou descartar. Negativo. O Senhor Deus está dizendo que pela graça nós somos salvos e o meio dessa salvação é a fé. Uma certeza que é dada por Deus ao seu coração. Quando essa certeza nos é dada por Deus ao nosso coração, nós então, com a nossa boca, passamos a afirmar aquilo que Deus plantou em nosso coração, aquela confiança em nosso coração. Em Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 8 em diante, ele diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que coisa extraordinária que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele está dizendo. A palavra está na tua boca, está no teu coração. Qual é a palavra, Paulo? A palavra da fé que nós pregamos. Isso significa, minha senhora, meu senhor, que se a pessoa não ouve a pregação da palavra de Deus, ela nunca alcançará a fé que irá salvá-la. Vou resumir tudo assim. Ela não alcança a fé que a cure. Ela não alcança a fé que vai libertá-la. Ela não alcança a fé que vai transformar ela numa pessoa de Deus. Mas se a palavra, a pessoa ouviu a pregação, a pessoa escutou a pregação da palavra de Deus, ela vai receber uma confiança, uma certeza dentro do seu coração. E na hora que ela abrir a boca, ela vai confessar. Isto é, confessar aqui, a noção que a religião nos passa, que confessar é você chegar e falar dos seus erros, dos seus pecados. Confessar é você falar a mesma coisa. Enquanto, por exemplo, o Senhor Deus está dizendo algo a meu respeito. Carlos, você é mais do que vencedor em todas as coisas. Mas eu, por nunca ter ouvido, por não saber, por não ser salvo, eu digo, eu não consigo nada, eu sou um azarado, eu sou um zero à esquerda, eu sou um Zé Manel, nasci para sofrer, eu vim a esse mundo, parece que eu joguei pedra na cruz, eu não presto para nada, eu não consigo alcançar coisa alguma, eu sou um desastre, eu sou um fracasso. Eu estou falando a mesma coisa que Jesus? Claro que não estou, e nem posso falar. Se eu não ouvi o que ele diz que eu sou, se eu não ouvi o que ele diz que eu posso, se eu não ouvi o que ele diz que eu posso alcançar, como é que eu vou falar?
Essa linguagem que hoje a maior parte da igreja cristã fala, não é a linguagem da fé. Por quê? Porque eles não ouviram a palavra de Deus. Às vezes eles estão vendo shows de milagres, às vezes eles estão vendo show de libertação, mas não estão ouvindo a pregação. Como é que esta pessoa vai poder falar a mesma coisa? Como é que ela vai poder dizer é isso mesmo? É assim mesmo, é isso mesmo, é o que o fulano falou. Porque Paulo está dizendo aqui, se a palavra está na tua boca, está no teu coração, você vai falar a mesma coisa que o Senhor Jesus fala. Quer ver uma coisa? Pega aí na sua Bíblia, né? Coloca aí, você vai ter aí na tela, aí você não precisa ir na Bíblia não, depois você anota e pode conferir. Na tela, o nosso pessoal está colocando aí, você pode pegar aí 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 13. O apóstolo Paulo está dizendo, tendo, portanto, o mesmo espírito de fé como está escrito. O espírito tem que ser conforme o que está escrito. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Falamos o quê? Falamos o que está escrito. Se a minha fé está naquilo que está escrito, eu não vou falar do que eu sinto, eu não vou falar do que eu vejo, eu não vou falar do que me disseram, eu vou falar do que está escrito. Eu vou falar daquilo que as Escrituras estão declarando a meu respeito. Ou a respeito do meu casamento, ou a respeito da minha saúde, a respeito das minhas finanças. Eu vou falar aquilo que está escrito. Quer dizer, eu estou concordando com Jesus, porque ele diz, eu preciso crer que o meu Deus não é apenas um Deus de palavra, ele é um Deus que está vivo. E essa palavra que eu estou ouvindo é a palavra viva de Deus e é como se o próprio Cristo que ressuscitou dos mortos estivesse ressuscitando dentro de mim. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa! Que algo extraordinário é isso! Se o povo de Deus ouvissem a Deus. Às vezes, minha senhora, meu senhor, você precisa parar e ouvir. Nós queremos, quando temos os problemas, é que alguém venha, ore por mim, me unge, faça uma visita, fale comigo, faça uma oração, peça muito a Deus por mim. Não, nós precisamos ouvir. Pelo amor de Deus, ouça. Quando você ouvir a palavra de Deus, o próprio Espírito de Deus que quer lhe dar esse presente, vai trazer uma confiança dentro do teu coração. Na hora que ele trouxer aquela confiança dentro de você, você vai passar a falar exatamente aquilo que você ouviu. Você vai concordar com Deus. E ali, como Jesus ressuscitou dos mortos, ele começa a ressuscitar dentro de você. Ele começa a te levantar. Ele começa a te dar ânimo. Ele começa a te dar forças. Ele começa a te dar esperança. Ele começa a te dar perspectiva. Que ali você já tinha desistido. Que a sua esperança já tinha morrido, você já estava dizendo, não tem jeito, eu não vou conseguir, não adianta, isso não vai dar certo, eu vou morrer, eu vou perder. E quando você ouve a palavra de Deus, ainda que você estivesse de acordo com os homens nas últimas, aquela palavra de Deus te levanta. Foi o que aquela mulher do fluxo de sangue ouviu. Ela não tinha mais perspectiva, ela não tinha mais esperança, ela não tinha mais solução, mas quando ela ouviu a palavra de Deus, não iniciou um fogo de palha, criou-se uma certeza dentro daquela mulher, como esta certeza que agora está sendo criada dentro da senhora. E o que acontece, pastor? Você precisa, no momento em que você crê, no momento que te dá essa certeza no seu coração, você deve passar a falar com a sua boca. Na hora que você passar a falar com a sua boca,
aquilo que você ouviu de Deus, então você está crendo. Então você está na fé. Mas se você é aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas você não fala o que você ouviu, você fala o que você vê, você fala o que você sente, você fala o que você ouviu dos homens, mas você não fala o que você ouviu de Deus, então você ainda não está confiando em Deus no seu coração. Quando o nosso coração confia, a nossa boca passa a falar. Falar o quê? Falar daquilo que estamos confiando no nosso coração. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso é o que todos nós, como filhos de Deus, precisamos fazer. Precisamos ter. Na nossa programação de amanhã, eu vou continuar falando da fé. Vou continuar falando disso daqui. Os nossos minutos acabaram e eu quero fazer uma breve oração por você. E antes dessa oração, quero te dizer o seguinte. Nesta sexta-feira agora, nós estaremos entregando esse pergaminho. Aqui está, da sexta-feira da paixão, segunda-feira agora. Hoje, portanto, você recebe nos nossos cultos de 8 da manhã, de 2 da tarde e de 7 horas da noite, e também na reunião das mães de joelhos, às 5 horas da tarde, a pastora Edinete estará falando e entregando para a senhora e para o senhor este pergaminho. Aqui você vai escrever tudo que precisa ser tirado da sua vida. E na sexta-feira, em 3 horários somente, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 horas da noite, nós vamos cravar na cruz o sofrimento que está sobre a nossa vida. Nesta sexta-feira da paixão, nesse dia especial. E na oportunidade, nós vamos entregar uma cruz igual a essa que o pastor Jaime estará entregando em São Paulo. O Brasil inteiro estará entregando essa cruz. Nós vamos colocar aqui dentro dessa cruz, ela é aberta. Aqui nós vamos colocar o azeite. Serão 3 sextas-feiras que você vai participar. A resposta da cruz. Foi lá na cruz que Jesus resolveu todo embate com o inferno. Lá da cruz é que veio a vitória, lá da cruz é que veio a bênção. Então, é lá da cruz que você vai receber a resposta. Nesta sexta-feira, você recebe esta cruz com este azeite no nome de Jesus. E depois nós vamos explicar as sextas-feiras seguintes no nome de Cristo. Nós vamos agora fazer a nossa oração. Chegou o momento de você tirar para fora e tomar posse da bênção de Deus. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, nesta manhã eu acabei de falar com todas estas pessoas, Senhor, e elas ouviram. Há pessoas, meu Deus, que já brotou uma confiança, que elas entenderam, que elas compreenderam, elas aceitaram Jesus, aquilo que o Senhor já falou com elas nesta manhã. E já tem gente orando agora, meu Deus. E eu te peço, move e manifeste-se através da vida dessa mulher agora. Através da vida desse homem, desse jovem. Levanta dessa cama, tira essa enfermidade, tira essa doença, essa perturbação, essa opressão, essa força do mal. Nós estamos determinando, ordenando que ela desapareça, que ela vá embora, que ela bata em retirada e que saia todo desânimo, fraquezas, enfermidades, vírus, doenças, maldições, sofrimentos, moléstias, pragas e toda obra do inferno está anulada. Vai embora em nome de Jesus. Oh, querido Deus, Pai, que esta pessoa tome posse da bênção. Que a vitória esteja sobre ela e que a partir de agora ela possa falar aquilo que o Senhor tem dito. Que ela é mais que vencedora, que ela é uma bênção, que ela é um sucesso e que ela é um plano que nasceu para dar certo. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, não fique de fora, não perca amanhã às 7 horas da manhã. Ligue para o amigo, ligue, fale, avise amanhã às 7 horas da manhã. Novamente, o Bom Dia Amigo falando de fé, falando de resposta, falando de solução. E que o bom Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor continue sobre a sua vida, levantando o seu rosto sobre ti e te dando a paz. Eu fico por aqui. Um bom trabalho, um bom dia e grandes vitórias para a sua vida. E até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Bom dia, amigo. Não tem
abrir.